Aleluia. Senhor, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos nessa noite. O nosso espírito, Senhor, está disposto a ouvir e a receber a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, fluir em nós, ó Pai. Meu Deus, que a semente do Teu Evangelho, que a semente da Tua palavra não seja roubada, Senhor, mas que ela possa encontrar em nós um terreno fértil para produzir aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então nós vamos começar, irmãos, João capítulo 5, verso 15 ao 18. E o nosso desejo é que quando encerrarmos essa palavra, você consiga entender o que é a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Então diz a palavra, João 5, 15 a 18. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Está alta a música? O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Então nós vamos procurar responder nessa noite: o que é a obra de Deus? Ou que obra é essa que Jesus diz que o Pai estava trabalhando por essa obra, e que ele, Jesus, também estava trabalhando? E embora nesses versículos que nós lemos, ele não diga expressamente que esteja trabalhando na obra de Deus, porque a obra de Deus ela está implícita aqui, mas nós vamos ver que vai chegar um momento em que Jesus vai dizer: a obra de Deus é essa. Irmãos, e quanto mais nós vamos mergulhando no Evangelho do Reino, cada vez nós vamos percebendo quantas coisas nós ouvimos, nós recebemos e nós reproduzimos, e que não era bem isso que a palavra de Deus estava tentando dizer. Quantos de nós já não pensou que quando se falava de obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou envolvido na obra de Deus, eu estou realizando a obra de Deus? Quantos já não pensaram que fazer a obra de Deus era cantar, era dançar, era pregar? Fazer a obra de Deus era estar envolvido num ativismo religioso. Fazer a obra de Deus significava estar envolvido em atividades constantes. Mas quando Jesus começa a falar sobre o que é a obra de Deus, nós vamos ver que aquilo que nós entendíamos que era a obra de Deus, e que a obra de Deus não tem a ver com o que nós fazemos, a obra de Deus não tem a ver com o que nós pensamos que Deus queira que a gente faça. Então eu vou repetir de novo: a obra de Deus não tem a ver com o que nós fazemos, e a obra de Deus não tem a ver com o que nós pensamos que Deus queira que a gente faça. O que aconteceu aqui? Se nós fôssemos ler do início do capítulo 5, nós vamos ver que era um sábado. Era um dia de sábado, e Jesus chega no tanque de Betesda,
E lá no tanque de Betesda, a palavra de Deus diz que de vez em quando descia um anjo e agitava as águas, e quem primeiro chegasse na água era curado. E quando Jesus chega no tanque de Betesda, ele encontra um homem, um paralítico, uma pessoa doente, uma pessoa desenganada, um homem que está ali sozinho. E ele pergunta para aquele homem: você quer ser curado? E o homem diz para ele: ah, Senhor, mas é que eu não tenho quem me coloque na água. Eu estou aqui sozinho, hoje é sábado, e se o anjo tocar na água, outra pessoa que estiver acompanhado de um amigo, ele vai chegar primeiro na água e ele vai ser curado. Mas Jesus não perguntou se ele tinha alguém que o colocasse na água. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E o homem disse: não, eu quero ser curado. E aí Jesus disse para ele: então você pega a sua cama e vai embora. E o homem levantou-se, pegou a cama e foi embora. E aquela notícia se espalhou na cidade. E aí começou aquela discussão: quem te curou? Quem foi que curou? Foi esse? Foi aquele? Não foi esse? Não foi aquele? Até que ele encontra Jesus de novo. E aí Jesus disse: não, fui eu que te curei. Quem é você? Ah, eu sou Jesus. E aí a notícia de quem havia curado aquele homem no dia de sábado foi Jesus. E agora os judeus começam a se revoltar contra Jesus, porque no sábado não se podia fazer nada. Sábado era o dia de descanso. E aí então eles dizem assim: mas como que você está fazendo isso hoje, num dia de sábado? E aí Jesus responde o que nós lemos a partir do verso 15: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Quando eles vieram pressionar Jesus, porque ele havia curado num dia de sábado, Jesus dá essa resposta. Jesus dá essa resposta: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Do que Jesus está falando? Que obra é essa? Que o Pai estava trabalhando num domingo, num sábado, e Jesus também estava trabalhando por essa obra num sábado. E aí Jesus criou dois problemas. Primeiro, por dizer que Deus o Pai estava trabalhando num dia de sábado. E o segundo, por dizer que ele, Jesus, era filho de Deus, porque ele chamava Deus de Pai. Ele diz: o meu Pai trabalha até hoje, está trabalhando também, e eu também estou trabalhando. A pergunta é: que obra é essa? Que em pleno dia de repouso, em pleno dia do descanso da criação, em pleno dia de descanso da lei, Deus o Pai está trabalhando, e Jesus também está trabalhando. Qual é essa obra? Será que você está envolvido e está fazendo essa obra de Deus? Será que nós podemos fazer essa obra de Deus? Porque quantas vezes você já disse, eu já disse, até entender: não, porque estamos envolvidos, estamos fazendo a obra de Deus, estamos fazendo a obra de Deus. Quem sabe quando nós estávamos construindo, alguém disse para a esposa: não, eu vou lá porque eu tenho que fazer a obra de Deus. Mas que obra é então que Deus o Pai estava envolvido? Que Deus o Pai estava trabalhando em pleno dia de descanso da criação, porque a lei fala do sábado. Por que na lei fala do sábado como dia de descanso? Você sabe? Quem é que sabe? Por que a lei diz que sábado é o dia de descanso? Por quê? Você não sabe? Por que é o sétimo dia? Por quê?
É o sétimo dia, porque foi no sétimo dia que Deus descansou, quando Ele fez toda a criação. A palavra diz que Ele até o sexto dia Ele trabalhou, e no sétimo dia Ele descansou. Então na lei incluía o dia de descanso. O dia de descanso da lei era o dia do descanso por causa da criação. Mas quando Jesus vem, Ele diz: não, vocês religiosos estão descansando, mas eu e o Pai estamos trabalhando. Eu e o Pai estamos envolvidos com a obra de Deus. Que obra é essa? Que trabalho é esse? E a gente já vai vendo que nós de forma alguma vamos estar envolvidos na obra de Deus. Que a obra de Deus não depende de eu pregar, de eu evangelizar, de eu cantar, dançar, enfim, atuar em algum ministério. Mas o que acontece é que todos nós entendemos ou entendíamos que fazer a obra de Deus é estar envolvido num ativismo religioso. Alguém já criou hamster? Quem já teve hamster? Quem já teve hamster? Na gaiolinha do hamster tem uma roda. E o hamster entra naquela roda e ele fica ali correndo, até cansar, daí ele desce. Mas ele pode correr dias ali dentro e não vai sair do lugar. Ele pode correr horas ali dentro, mas aquilo nada mais é do que um ativismo. E é assim que a religião faz com as pessoas. A religião envolve a pessoa num ativismo, num círculo vicioso de ativismo, para a pessoa pensar que está envolvido na obra de Deus. Então ela é impulsionada, ela é instigada a estar no templo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e aí tem um congresso, daí tem um retiro, daí tem não sei o que, daí ele tem que viajar para não sei aonde, daí ele tem que voltar para não sei da onde, daí ele tem que organizar um retiro, daí ele tem que organizar um congresso, e a pessoa vai passando o ano inteiro naquela correria, porque agora vai os homens, aí agora vai as mulheres, e agora volta as mulheres e vai os jovens, e aí depois vai as crianças, e aquilo passa, como um hamster dentro da sua rodinha. E a pessoa chega no final da semana cansado, no domingo à noite, e ele diz assim: uau, eu estou cansado de fazer a obra de Deus. Mal sabe ele que Deus não está em muitas coisas que ele fez, e que a obra de Deus não tem nada a ver com o ativismo religioso, que a obra de Deus não tem nada a ver com a correria, com a fumaceira, com a poeira que se movimenta. Não tem nada a ver com isso. Então Jesus ele vai explicar. Jesus vai explicar o que é a obra de Deus. Então nós vamos ver o que Jesus vai falar. Eles brigam com Jesus porque Jesus cura no sábado. Eles brigam com Jesus porque Jesus diz que ele é filho de Deus, e os judeus acreditavam que ninguém podia ser filho de Deus. Olha a encrenca que Jesus se meteu. Os judeus não acreditavam que um homem pudesse ser filho de Deus. E enquanto os religiosos descansavam, Deus o Pai estava trabalhando. No que Deus o Pai estava trabalhando? Deus, o Pai, estava trabalhando pela redenção do homem. Deus, o Pai, ele tinha dois alvos naquele momento em que Jesus está falando. Deus estava trabalhando por duas coisas. Primeiro, que o homem pudesse encontrar salvação. Segundo, que uma vez salvo, este homem fosse edificado em Cristo.
Com certeza você já leu na palavra de Deus que a obra que Deus começou, o que diz? Ele vai terminar. A obra que Deus começou tem a ver com trabalho, tem a ver com ativismo, tem a ver com correria, tem a ver com esgotamento físico? Não. Então o que Jesus estava dizendo é que enquanto os religiosos descansavam, Deus estava trabalhando para que os pecadores pudessem receber vida. Deus estava trabalhando para que os pecadores pudessem receber vida. Então eles estavam dizendo que Jesus havia, primeiro, violou a lei porque curou no sábado. Segundo, estava dizendo uma blasfêmia, porque ele estava se dizendo filho de Deus. Mas quem vivificou o homem doente? Quem foi? Foi o blasfemador. Foi o que estava errado. Você consegue entender? Descansar, mas Deus não estava descansando ainda, porque a obra de redenção ainda não estava concluída. A obra de redenção ia se concluir aonde? Na cruz. Quando Jesus diz, está consumado. Então até lá, o Pai estava trabalhando pela redenção, e o Filho também estava trabalhando pela redenção. O Pai estava trabalhando e o Filho estava trabalhando pela redenção. Capítulo 5, verso 19, na sequência, verso 19 e 20. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, ou seja, o Filho não pode fazer nada sozinho, a não ser o que ele vê o Pai fazer. O Filho só vai reproduzir o que ele vê o Pai estar trabalhando. Porque tudo que o Filho fizer, o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O Filho vai reproduzir. Verso 20. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Você sabe que um dia Jesus ele falou assim: aquele que crê em mim fará obras. E aí todo mundo pensa assim, não, Jesus curou tantos, eu vou curar mais, porque a palavra diz que eu vou fazer obras maiores. Eu vou fazer muito mais. Eu vou trabalhar muito mais. A obra de Deus não tem a ver com o sucesso de uma instituição. A obra de Deus não tem a ver com o sucesso de uma denominação. A obra de Deus não tem a ver se uma denominação está ou não na mídia. A obra de Deus não tem a ver com o nosso trabalho. A obra de Deus tem a ver com a redenção e com a edificação. Então Jesus diz assim, eu só posso fazer o que eu estou vendo o Pai fazer. Eu estou fazendo o que o Pai está fazendo. O que o Pai estava fazendo? O Pai estava trabalhando pela redenção do homem. O Pai estava trabalhando para que o processo de redenção se concluísse. O Pai estava trabalhando e Jesus estava trabalhando, queridos, para que os homens pudessem ser salvos. Jesus curou enfermos? Curou. Jesus libertou oprimidos? Libertou. Jesus alimentou aqueles que tinham fome? Alimentou. Mas tudo isso ele estava fazendo para nos ensinar como é o caráter, como é a natureza dos filhos do reino. A prática da justiça, a prática da misericórdia, o coração puro. Mas o trabalho de Jesus era para nos fornecer a redenção.
Esse era o trabalho de Jesus e esse era o trabalho do Pai. Então ele diz, eu estou fazendo porque é o que eu vejo o Pai fazer. O Pai hoje, nesse momento, está trabalhando para a redenção do homem. O Pai, nesse momento, está trabalhando para começar a edificar a sua casa. Quem é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? Nós. Paulo diz, vós sois a casa do Senhor, vós sois o templo, vós sois uma edificação. Quem é o fundamento dessa edificação? Cristo. Era para isso que o Pai estava trabalhando. Era para isso que Deus o Pai estava trabalhando em pleno sábado. Você quer ver um pouco mais? Verso 21. Jesus, ele responde algo muito interessante. Jesus faz um trocadilho de palavras. Ele diz ali, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Preste atenção. Quem precisa de ressurreição? Mortos fisicamente. Quem morreu fisicamente precisa ser ressuscitado. Lázaro morreu, Jesus foi lá e ele ressuscitou. A filha de Jairo morreu, Jesus foi lá e ressuscitou. O filho da viúva de Naim morreu, morte física, Jesus foi lá e ressuscitou. Então Jesus faz um trocadilho. Ele diz, o Pai ressuscita os mortos, mas o Filho vivifica aquele que ele quer. O que é vivificar? Alguém arrisca? Vivificar é trazer vida para o Espírito. Então presta atenção, Jesus diz assim, quando um homem morre fisicamente, Deus o Pai pode ressuscitá-lo. Mas para um homem que está morto espiritualmente, só o Filho pode lhe vivificar o Espírito. Só o Espírito pode trazer vida para ele de novo. Isso pode dar glória a Deus, irmão. Se o homem estiver morto espiritualmente, só o Filho pode lhe dar vida novamente ao Espírito. Só o Espírito pode vivificar. Vivificar é trazer a vida de Deus para dentro do homem. A vida zoe. Vivificar é algo como o que Deus fez com o homem no jardim do Éden. Quando o homem estava morto no jardim do Éden, Deus fez o quê? Deus soprou vida. Vida de Deus. Quando Lázaro estava morto, ele não foi vivificado, ele só foi ressuscitado. Quando o filho da viúva de Naim estava morto, ele não foi vivificado, ele só foi ressuscitado. Mas aquele que crê em Jesus, o seu espírito é vivificado, ou seja, o espírito está morto. Quando que o espírito do homem morreu? Quem arrisca? Quando que o espírito do homem morreu? Quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para ele, não comerás. Acho que foi semana passada que nós falamos sobre isso. Não comerás, porque na hora que você comer, você vai morrer. Deus, ele estava dizendo, você vai morrer espiritualmente. Nem Adão, nem Eva, quando eles comeram do fruto, o coração deles não parou de bater, eles morreram. Eles ainda viveram 900 anos. Mas espiritualmente eles morreram. Eles perderam a ligação com Deus. Eles perderam a comunhão com Deus. Eles perderam dentro de si a capacidade de estar em comunhão com Deus. Porque o nosso espírito, querido, foi semana passada que eu falei sobre rádio, não foi? Sobre as ondas do rádio. Então o nosso espírito é o que nos dá a habilidade de entrar em sintonia com Deus.
É o nosso espírito. Então o homem ele é feito de espírito, alma e corpo. Quando nós somos salvos, o nosso espírito ele estava morto. Mortos em nossos próprios delitos, mortos em nossos próprios pecados, mortos e destituídos da graça de Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo, ou quando Cristo nos recebeu, Ele nos vivificou, Ele soprou vida, vida zoe, vida de Deus dentro de nós. Então Jesus diz assim, o Pai ressuscita os mortos, mas o Filho vivifica quem Ele quer. Então Jesus fez um trocadilho. Jesus está dizendo, olha, a obra que o Pai está envolvido tem a ver com vivificar os homens. A obra que o Pai quer que eu realize tem a ver com vivificar os homens, com dar ao homem uma vida de Deus. Então quando Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Essa vida que Jesus está falando é vida zoe, é vida de Deus. A vida em abundância que Jesus está falando, como diz a teologia da prosperidade, está vendo aí? Deus quer que você seja rico, que você tenha posses. Jesus disse que você tem que ter vida em abundância. A vida que nós temos que ter em abundância é a vida de Deus. Essa é a vida de Deus. Então Jesus diz assim, olha, o Pai ressuscita os mortos e o Filho vivifica quem Ele quer. O versículo 24 e 25. 24 e 25. Seguindo João capítulo 5, 24 e 25. Deixa eu ir, pastor. Calma. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para... Quando você creu em Jesus, você estava vivo ou estava morto? Fisicamente, você estava vivo ou estava morto? Fisicamente estava vivo, mas espiritualmente estava morto. Então Jesus ali, passou da morte para a vida. E o 25: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus está falando o quê? Alguém vai chegar lá no cemitério, vai colocar lá, vai pegar a Bíblia gravada em áudio do Cid Moreira, e aí vai colocar bem alto, e os mortos que estão lá dentro vão ouvir a leitura da palavra na voz do Cid Moreira, e diz a palavra, e aí eles vão ressuscitar. É isso que Jesus está falando? Não. A palavra de Deus está dizendo que quando nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, quando nós estávamos mortos em nossos próprios pecados, de alguma forma, nós, no meio de todo o pecado em que nós estávamos, condenados como estávamos, envolvidos num lamaçal de lama, de pecado, de iniquidade, no meio de tudo aquilo, nós mortos, ouvimos a voz do Filho. Quantas vezes alguém diz: eu estava lá num lugar de prostituição, eu estava lá num lugar onde se adorava ao diabo, eu estava em tal lugar, eu estava não sei o que, e eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi Deus falando comigo, eu ouvi Deus me dizendo alguma coisa, eu ouvi Deus me chamando. Então Jesus diz:
Em verdade eu vos digo que vem a hora, e a hora é agora. Ou seja, naquele momento Jesus já estava preparando os discípulos para a sua morte. A morte de Jesus era o ápice do projeto de redenção. Então Jesus assim, agora é a hora que se os mortos espirituais ouvirem a minha voz, eles vão viver. Como é que eles vão viver? No 24 diz, os que ouvirem e crerem. É por isso que a palavra diz assim, ó. É por isso que a gente precisa entender assim, ó. Deus quer que alguém se perca? Não. Deus não quer que ninguém se perca. Jesus morreu para salvar a todos? Morreu para salvar a todos. Mas quem está sendo salvo? Os que creem. Então no versículo 24 diz, os que ouvirem, os que creem, ouve a minha palavra e crê. Se crer, pronto. O morto ouviu a voz de Deus, e quando ele creu, o Espírito de Deus soprou vida dentro dele. O que diz Colossenses 2,13? Colossenses 2,13. Abra aí na sua Bíblia, Colossenses 2,13. Glória a Deus. Olha só. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Quando nós estávamos mortos no pecado, e quando nós recebemos a Cristo, a palavra de Deus diz que Ele vos vivificou. Quando Jesus entrou em nossa vida, Ele ressuscitou. Seria talvez essa expressão, se formos comparar com o corpo, porque o corpo precisa de ressurreição, mas o espírito precisa ser vivificado. Então quando nós cremos em Jesus, Ele ressuscitou, Ele trouxe de volta à vida o nosso espírito. E nesse exato momento, em questão de segundos, Ele imediatamente perdoou todos os nossos pecados. Por isso, irmãos, que não dá para entender que alguém um dia crê em Jesus, que alguém um dia receba Jesus, que alguém um dia faz a oração do pecador, que alguém um dia tenha recebido a Jesus, que alguém um dia, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então que alguém, ele receba Jesus, ele crê em Jesus, ele recebeu a Cristo, ele recebeu a vida de Deus, o zoe de Deus, os seus pecados foram perdoados numa questão de segundos, e alguém insiste em dizer para ele: mas então agora você precisa fazer uma corrente para quebrar a maldição. Que salvação é essa? Que não tira as maldições. Que salvação é essa que não quebra as maldições do passado? Que salvação é essa que a pessoa tem que estar voltando para quebrar essa maldição e aquela outra maldição? Se tudo que estava contra nós, qual é a origem da maldição? Porque lá no passado você se envolveu no ocultismo, porque lá no passado você derramou sangue, porque lá no passado você fez sacrifícios, porque lá no passado você fez lá na encruzilhada uma reverência à pedra, porque lá no passado você levou oferendas às entidades. Fez, estava morto nos seus delitos, estava morto no seu pecado. Porque lá no passado, para segurar o marido, fez uma macumba. Porque para lá no passado, para segurar o namorado, fez uma obra de magia. Mas você estava morto nos seus delitos. Você estava morto no seu pecado. Aí um dia Jesus veio, e o morto ouviu a voz de Jesus, e Jesus soprou vida para dentro dele, porque quando Jesus entrou, por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus entrou, meu querido, ele entrou, e sabe de uma coisa legal? Porque assim,
por que tem escuridão? Por que a rua lá está escuro? Porque falta o quê? Porque falta luz. Porque falta luz, mas aonde tem luz, irmão, não tem trevas. Tem luz ali, não tem trevas. Então, quando Jesus entra nas nossas trevas, quando Jesus entrou no nosso espírito, Ele entrou e Ele injetou naquela questão de segundos. Ele trouxe vida, Ele trouxe luz, Ele trouxe perdão, Ele trouxe reconciliação. Ele fez uma obra tremenda. É essa obra que Jesus estava trabalhando e que o Pai estava trabalhando, para fazer uma obra completa. Porque quando as pessoas pecavam, irmão, eles tinham que ir lá no sacerdote, e aí eles tinham que matar um cordeiro, eles tinham que matar um touro, eles tinham que matar um animal, e o camarada virava as costas para ir para casa. No caminho ele já se estressava, já pecava, já tinha que voltar lá e matar outro bicho, porque o sacrifício de animais era um sacrifício incompleto, não era permanente. Mas a palavra de Deus diz que o sacrifício de Jesus, ele foi tão perfeito, a redenção oferecida por Jesus, ela foi tão perfeita, que um único sacrifício valeu por tudo. Então a palavra de Deus diz: você estava morto, mas agora entrou vida, o Espírito foi vivificado. Essa é a primeira parte da obra de Deus, vivificar o teu espírito. Esse é o começo da obra de Deus, lançar o fundamento. O fundamento é Cristo. Por isso que a palavra diz assim, a obra que o Senhor começou quando? Ele começou lá na cruz, mas na sua vida começou no dia em que você creu em Jesus. Quanto tempo faz que você creu em Jesus? Foi naquele dia, naquele segundo, naquele imediato segundo, a vida de Deus entrou. E aí Deus estabeleceu um fundamento, que se você foi salvo alguma vez, querido, e você foi salvo por Cristo, e você está em Cristo, o fundamento foi colocado, Cristo. Agora Deus começa a trabalhar noutra obra. Qual é a obra? A edificação. Edificar Cristo em nós. Mas vamos seguir para ver aqui o verso 26. Agora Jesus vai, como diz assim, João 6,26. Agora Jesus, ele não vai mais falar de uma forma implícita, ou seja, ele não vai mais dizer sem dizer, porque antes, até agora, ele vinha explicando o que era a obra de Deus, mas ele não disse assim, a obra de Deus é essa. Mas agora ele vai dizer, 26 ao 29, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Dirigiram-se, pois. A senhora está brincando comigo? Eu estou sem mouse aqui. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, a pergunta dos discípulos, que faremos para realizar a obra de Deus? Todo mundo pergunta, o que vão fazer para realizar a obra de Deus? 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Qual é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus? Que o homem creia em Jesus. Essa é a obra de Deus. Mas olha Jesus explicando:
Quando Jesus fala disso, queridos, ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. E aí, as pessoas foram para casa. No outro dia cedo, eles souberam que Jesus estava andando lá na beira do mar. E aí toda a multidão foi atrás de Jesus. Eles foram atrás de Jesus porque eles queriam comer mais pão e mais peixe. Aí Jesus vai responder para eles. Eles vieram atrás de Jesus porque eles queriam comer mais pão e mais peixe. E Jesus então diz para eles assim: vocês vieram atrás de mim não por causa dos sinais, não foi por causa dos milagres que vocês vieram. Vocês vieram porque vocês querem comer pão e querem comer peixe. Vocês, olha o que Jesus está falando, vocês não vieram atrás de mim para ouvir a palavra, vocês vieram atrás de mim por causa das suas necessidades. Então é mais ou menos assim, querido. Então, quinta-feira a pastora vai começar a fazer a corrente das causas impossíveis. Você tem uma causa impossível, você vai vir na quinta-feira, a pastora vai pegar o teu pedido, vai colocar debaixo do seu joelho e ela vai orar e Deus vai intervir na sua necessidade. Eu tenho certeza que quinta-feira a igreja vai estar lotada de pessoas. Vão vir visitantes, vão vir pessoas de longe, porque as pessoas virão não por causa da palavra, mas porque querem pão e peixe, porque querem ver as suas necessidades resolvidas. É isso que Jesus falou. Vocês não vieram para ouvir a palavra, Jesus disse, vocês vieram porque vocês querem pão e peixe. Aí ele responde lá, no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus está falando do quê? Jesus está falando de edificação. Jesus está falando de edificação. Você deve ir ao templo, não por causa, eu acho que foi o Samuel que postou hoje, não espere que uma calamidade chegue na sua casa. O normal é assim, irmão, a casa caiu, todo mundo vai para a igreja. O normal é assim, abateu-se uma calamidade na família, a família inteira vai para o templo, a família inteira vai para a igreja, e aí vai no domingo, e quando termina, pergunta para o pastor, amanhã tem culto? Não, agora só tem terça, mas o senhor não vai fazer um culto amanhã? Porque daí ela está no desespero. E aí a pessoa quer que o pastor faça culto todos os dias, mas não porque ela quer ouvir a palavra, mas porque ela quer resolver o seu problema. O normal é a casa cair e as pessoas correrem para Jesus, mas Jesus não quer que a gente espere a casa cair. Jesus quer que a gente esteja firmado nele para que a casa nunca caia. Jesus quer que a gente corra não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus quer que a gente esteja firmado na rocha, e quando baterem os ventos, quando bater a tempestade, a casa não vai cair, porque está edificada sobre a rocha, está firmado em Cristo, está firmado na palavra de Deus. Porque uma pessoa que firma sua fé na rosa ungida, numa corrente, numa campanha, quando vier o problema, ela não tem no que se apoiar. Então Jesus diz ali, trabalhe, corra pela comida que permanece para a vida eterna, a qual quem vai dar? O Filho do Homem vos dará. Ou seja, Jesus quer te dar um alimento para o Espírito, porque a este o Pai, Deus o selou. Aí os discípulos perguntam, então o que nós vamos fazer para executar a obra de Deus? Eu fazer a obra de Deus? Como que eu vou fazer para executar a obra de Deus?
Sou eu que vou convencer alguém que ele é pecador? Sou eu que vou convencer alguém que ele é um morto espiritual? Sou eu que vou convencer um chefe de família que ele precisa se render a Cristo? Não. Sou eu que vou mudar a vida de alguém? Sou eu que vou dizer para uma mulher: agora ponha tal roupa, porque agora você é uma mulher de Deus, sendo que não houve nada ainda no seu espírito? Não, o homem não vai nunca fazer aquilo que quem faz é Deus. Porque a palavra diz que não sou eu quem faço. Quando a palavra de Deus fala do homem, ela diz assim, vós sois cooperadores de Deus. Amém. Eu só sou um ajudante. Do mesmo jeito que Deus falou na boca daquela mula para despertar Balaão, do mesmo jeito que Deus falou no meio da sarça ardente para despertar Moisés, Ele pode me usar. Se eu for um cooperador dele, se eu estiver sujeito ao seu espírito, ele poderá fazer de mim um instrumento para que outros sejam vivificados, para que outros sejam edificados. Quando eu estiver escondido em Cristo, e quando eu não quiser converter as pessoas a mim, quando eu não quiser converter as pessoas ao Ministério Aviva, quando eu não quiser converter as pessoas ao que eu ensino, então Jesus diz para ele: não, a obra de Deus, vocês vão executar a obra de Deus? Não, a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Ativismo religioso não é obra de Deus. Cantar não é obra de Deus. Todas as coisas que nós imaginamos que fosse obra de Deus, não é, porque a obra de Deus é essa: que o homem encontre a salvação, que o homem seja regenerado, que o morto escute a voz do Filho e seja vivificado, e que uma vez vivificado, ele seja edificado em Cristo, que ele corra não por causa das suas necessidades, que ele vá ao templo não porque ele quer ver os seus problemas resolvidos, não porque a casa caiu, não porque uma calamidade abateu-se sobre a sua vida, não porque agora os problemas chegaram, mas que ele corra ao templo para receber o alimento que somente o Filho de Deus pode lhe dar, que é o alimento que gera vida, e que ele vai ser então edificado em Cristo. A obra de Deus consiste em ressuscitar os mortos espirituais e em trazê-los de volta para a vida. Essa é a obra de Deus. Que o homem creia, que o homem seja ressuscitado, que o homem seja edificado. A obra com a qual o Pai estava envolvido era essa: a redenção do homem. A obra com a qual o Pai está envolvido era essa: que o homem encontrasse a redenção, e uma vez encontrando a redenção, ele fosse edificado. O problema é que muitos chegaram a Cristo, muitos foram salvos. Na vida de muitos foi lançado o fundamento correto, que é Cristo. E talvez a única vez em toda a sua existência em que ele viu Cristo foi no dia em que ele recebeu a Jesus. A única vez que o seu espírito teve um contato com Cristo, estando ele morto em seus delitos, um dia em algum lugar, alguém falou para ele que ele precisava de Jesus, e ele creu. E no meio das suas trevas ele viu a luz, e Jesus entrou na vida dele, e o fundamento de Deus foi lançado na vida dele.
que é Cristo.